Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês se foi decepcionante, se não foi, como que foi a estreia do Keone Pearson na categoria Open. E bom, primeiro de tudo eu quero comentar com vocês aqui, já estamos dando uma olhada num post em parceria do Bodybuilding Sem Nutella com o Fernando Arroio, numa comparação do Samson Dauda com o Keone Pearson. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é em relação à questão de expectativa. A expectativa é algo que muitas vezes ela vai ser boa, porque quando a sua expectativa é atendida, você tem aquela sensação, aquela liberação de dopamina, que aquilo que você esperava se cumpriu. Mas quando a sua expectativa não é atingida, a frustração que você tem com um resultado que não é o que você esperava acaba sendo muito pior e às vezes até piorando uma realidade. O problema foi só que a expectativa que você tinha era tanto, que você fica tão distante daquela expectativa que você tem, que às vezes dá a impressão que o problema que aconteceu é muito maior do que realmente é o tamanho daquele problema. E a expectativa acaba gerando muito essa distorção da realidade, de como que a gente enxerga as coisas. E eu me incluo dentro dessa expectativa que a gente estava criando em cima do Keone Pearson. Eu falei com vocês aqui que, na minha opinião, e eu não mudo aquilo que eu disse, eu acho que atualmente o melhor físico em aspecto de linha, em aspecto de ser um físico que te agrada, na minha opinião é o do Keone Pearson hoje em todas as categorias. Isso eu não mudo. Só que isso não necessariamente faz com que o Keone seja o melhor físico e o que melhor se encaixe em todas as categorias. Porque a forma como ele vai ser julgado dentro da categoria 212 é uma, a forma como ele é julgado dentro da categoria Open é outra. E uma coisa que tem muito peso dentro da categoria Open é volume muscular. Então a gente vai ter ali como critério de avaliação a sua linha. Outro critério de avaliação, sua proporção. O que é a proporção? É basicamente o quão proporcional é o seu ombro em relação ao seu peito, em relação ao seu braço, em relação ao conjunto da obra, sabe? Você olhando cada músculo para ver se algum músculo está se sobressaindo mais em relação a outros, isso é a proporção. A questão da simetria, que é o que? Você divide o cara no meio, ou o cara aqui de cima a baixo, e você vê o quão simétrico que ele é. Um exemplo muito claro que eu posso trazer para vocês aqui, o caso do Josema Bishi. É um cara que, se você dividir ele da cintura para cima e da cintura para baixo, você vê que claramente é muito maior em cima do que embaixo, embora ele tenha conseguido melhorar um pouco essa questão. O outro cara que é assim, o Fábio Júnior, que é um cara que ele não tem essa simetria, dividindo ele de cima para baixo, e tem caras que talvez não vão ser proporcionais se você traçar uma linha nele no meio e ver o lado esquerdo com o lado direito, não vai ter essa simetria. Um caso bem claro que eu posso falar com vocês aqui é o Matt Grego, que é um cara muito assimétrico, ele tem um lado esquerdo mais desenvolvido que o lado direito. O Keone, nesses quesitos, ele vai muito bem e, na minha opinião, ele ganha de todo mundo. Só que na questão aqui de volume, ele acaba ficando muito atrás, e na minha visão foi isso que pecou, foi isso que faltou para ele poder ir melhor neste campeonato aqui. Então, a gente vendo o Keone do lado do Samson Dauda, fica claro que proporcionalmente ele é menor do que o Samson Dauda, e o Samson Dauda nem veio no melhor físico dele. Por exemplo, perna. Você não pode julgar o tamanho da perna dele diretamente com a perna do Samson Dauda. Você tem que meio que fazer um exercício mental, imaginando se o Samson Dauda tivesse o tamanho do Keone, qual que seria o tamanho da perna? Porque é evidente que a perna do Samson Dauda tem que ser muito maior do que a do Keone, senão o Samson Dauda ia ser muito menor em volume muscular do que o Keone. Então a gente tem que fazer esse exercício mental aqui de imaginar o Samson Dauda sendo menor, como que seria o tamanho da perna dele em relação à do Keone. Então, o Keone, na minha opinião, para ele ser competitivo dentro da categoria Open, ele teria que ganhar coisa aí de uns 4, 5 quilos, competir aqui com seus 105, 106 quilos, provavelmente, em relação a esse shape que ele apresentou aqui, tá? Não em relação ao shape que ele competiu no Olímpia na 212, eu acho que aí sim ele poderia ser competitivo para poder bater de frente com os tops competidores da categoria Open e, claro, chegando no condicionamento. Ele teria que ter ali seus 105, 106 quilos, que é praticamente o peso
que o Hadi Choopan compete, que o Derek Lunsford compete, só que o problema é que o Keone ele tá perdendo um pouco o controle da linha de cintura dele. Ele tem um problema grande aqui de uma diástase, que é esse separamento aqui no meio da barriga dele, que tá afastando cada vez mais o gômus e por consequência isso vai jogando também os oblíquos do cara cada vez mais pro lado. Então a barriga do cara tá ficando cada vez mais esparramada. A questão é, será que para ele poder ganhar esse peso, ele consegue manter a linha de cintura como tá agora ou vai piorar muito a linha de cintura dele? Porque se piorar a linha de cintura, ele acaba perdendo a melhor característica que ele tem, que é justamente a questão da linha, que é uma linha muito estética. Quando ele tá posando, por exemplo, aqui ó, fazendo um duplo bíceps de frente, a gente vê que ele tem um controle abdominal que é muito bom, ele faz um vácuo e fica com a cintura muito controlada, mas, e a gente pode ver também um pouco aqui uma assimetria na dorsal dele, né, que também é algo para ele poder se preocupar aí, começar a cuidar disso, que é o que eu falo para vocês, de uma dorsal saindo muito mais do que a outra, e até a perna também um pouco assimétrica, que são detalhes que ele precisa estar trabalhando para ele poder manter esse físico estético dele, e é importante. Aí, eu acho que esse show foi interessante pra gente poder, primeiro de tudo, né, tirar dúvida, pra gente saber como que o Keone ficaria dentro da categoria Open. E agora, o mais importante, o próprio Keone, ele tem uma visão e ele consegue entender os pontos que ele tem que obrigatoriamente melhorar caso ele queira seguir na categoria Open, ou se ele quiser se manter na categoria 212, coisas que ele tem que, detalhes ali que ele precisa estar refinando pra manter o físico dele sendo esse físico tão impressionante que ele tem hoje em dia. Beleza? Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que um quarto colocado do Keone, ficando atrás aí do Martin Fitzwater, que foi o campeão do show, do Samson Dauda e do Michael Kriesel, foi justo, ou vocês acham que ele merecia uma colocação acima comparado com esses três atletas? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês não esqueçam de dar uma conferida se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva para poder apoiar aqui o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas, porque isso nos ajuda demais. E eu peço também para todos vocês deixar o seu like aqui para poder apoiar esse vídeo, fazer com que ele chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.